Esse aqui foi o segundo livro mais vendido de 2025. Para alguns, ele é um soco no estômago, mas para outros, ele é uma ferramenta poderosa para manipular e controlar as pessoas. No vídeo de hoje, eu vou te contar o que você pode aprender com o livro As 48 Leis do Poder. Vou te contar também como é que ele chegou até mim, para quem ele pode servir e o que ele realmente ensina sobre os jogos de poder. Não importa como esse livro vai bater para você, acho que é muito importante você ler. Olá, meu nome é Yuri e aqui eu compartilho com você toda a minha jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você quer aprender também com essa jornada, é só seguir aqui o meu canal. Bem, antes de começar a falar sobre o livro, eu preciso te contar como é que eu descobri ele. Teve um período ali no final do ano passado que eu estava passando por um conflito bem político no trabalho e algo que estava me deixando bem puto. Então, eu acabei usando o ChatGPT de uma maneira que eu já venho aqui recorrentemente falando com vocês. Eu usei o ChatGPT ali como meu guia para me dar algumas dicas, me dizer como é que eu poderia ultrapassar aquela barreira que eu estava vivendo. E aí, obviamente, o ChatGPT me deu várias dicas de como ultrapassar aquela barreira, mas lá no final do texto, ele me deu 2 dicas. E aí ele me recomendou 2 livros. Isso aqui é até interessante porque o ChatGPT ele já me conhece tão bem que ele já me recomenda livros toda vez que eu vou pedir alguma dica ali para ele. O primeiro livro que ele me recomendou foi esse aqui, As 7 Regras do Poder. E esse foi um livro muito bom, foi o primeiro livro que eu li. Eu me conectei muito mais com ele porque eu acho que ele dialoga mais comigo, justamente por ele ser um pouco mais moderno. E eu achei também ele mais ético nas suas sugestões. Então todas as dicas que esse livro vai dar, ele tenta ser um pouco mais pragmático e mais moral nas suas atitudes. Coisa que o 48 Leis do Poder não faz. Acho que a principal diferença do 48 Leis do Poder é que ele é muito franco e muito cru nas dicas que ele vai dar. Eu, inclusive, acho que ele é um livro mais violento nessa perspectiva política, porque ele vai dar algumas dicas ali que são bem antiéticas, bastante difícil de acompanhar se você for uma pessoa que não é muito chegada a esse tipo de comportamento. Mas é claro que ele deixa muito evidente a realidade, ele expõe de maneira muito franca o que acontece e o que você pode fazer para se livrar tanto das manipulações como dos jogos de poder. Inclusive, em alguns momentos, eu até deixei de ler o livro, não só por causa das questões antiéticas que ele vai trazendo ali, que ele vai expondo, mas também porque eu comecei a perceber que algumas das coisas que ele diz aqui, algumas pessoas praticaram comigo, e isso foi me deixando um pouco mal. Mas também me fez perceber que esse era o principal motivo para eu ler esse livro. Mas como é que é a estrutura desse livro? Esse livro ele tem uma estrutura muito interessante, que ele vai traçar toda a sua dinâmica de leis, expondo ali exemplos reais de reis, políticos, grandes líderes, de pessoas que passaram por algumas dessas situações e como essas pessoas agiram. Então, cada lei ele vai expor ali situações vividas mesmo e tudo que as pessoas foram praticando para poder se esquivar dessas situações que foram postas para elas na realidade. E, obviamente, ele começa e termina sempre com um grande aprendizado. São aprendizados ali com uma linguagem bastante real e bastante honesta, o que em alguns momentos te deixa ali meio impactado com a forma como ele traz e expõe aquele conhecimento. E, inclusive, você vai ler coisas que você concorda e coisas que você discorda plenamente. Enfim, é um livro que você precisa ler com bastante frieza para não ficar mal com aquilo que ele está te expondo. Uma outra coisa importante também de ser dita é que ele tem 2 versões. Ele tem essa versão aqui um pouco mais completa, né, que é muito grande, é um livro realmente muito grande. Tem, deixa eu ver aqui quantas páginas. Mais de 500 páginas, 540 páginas mais ou menos. E ele tem essa versão aqui concisa. E eu preciso confessar que eu comecei lendo a versão concisa do livro, mas agora que eu já sei tudo que ele vai falar, tudo que ele vai abordar, eu comprei a versão completa para poder ir lendo aos poucos, né, tendo contato mais aprofundado com as leis que ele vai trazendo. Se você se interessou por um dos 3 livros, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você poder comprar lá na Amazon. Enfim, eu consegui terminar de ler a versão concisa. Estou muito feliz de ter terminado de ler, porque foi isso, eu consegui perceber ali coisas que eu poderia fazer no meu dia a dia,
mas também pude perceber coisas que as pessoas faziam comigo e que eu mesmo não encarava ali como uma dinâmica de manipulação. Então me deixou muito mais sagaz, muito mais atento às coisas que acontecem ali na minha realidade como um executivo, como um diretor. E acho que no final das contas, o que eu entendi ali é que eu não preciso praticar tudo que ele está dizendo. Se eu discordo de uma coisa, eu não preciso fazer aquilo. Mas eu preciso saber que aquilo existe, eu preciso saber que as pessoas podem fazer aquilo comigo, porque quando ela acontecer, eu sei como reagir, eu sei para onde me esquivar, eu sei como agir naquela situação. Enfim, para quem é esse livro? Esse livro, obviamente, é para executivos, para políticos, para C-levels ali, principalmente, porque quanto mais você sobe na hierarquia ali de um negócio, né, de uma corporação, ou quanto mais político é o seu cotidiano, mais importante é a forma como você vai lidar com as coisas que são postas para você. E esse livro aqui, ele te ajuda muito a entender como reagir nessas situações. E aí eu acho que tem uma grande pergunta aqui posta, que é o que você quer ser hoje? Você quer ser o manipulador ou você quer ser o diplomata? Eu acho que ele tem ferramentas para esses dois tipos de pessoa. Tanto aquelas que querem usar desse livro para alcançar o benefício próprio, né, e conquistar aquilo que deseja, mas também para os diplomatas que precisam dialogar nesses espaços de maneira inteligente, ser sagaz nas suas atitudes e ainda assim levar adiante aquilo que se deseja. Então, para quem quer ser um manipulador, ele é sim um manual de guerra psicológica. Ele te ajuda a entender como entrar na mente das pessoas, como manipular as pessoas, como entender a fraqueza dos outros e como você pode ali identificar oportunidades de ataque para você se beneficiar de todas as situações. Agora, se você tem uma personalidade mais diplomata, ele é um livro que tem um manual ali de articulação muito posta, mas também te serve de escudo para essas questões que vão surgir no seu cotidiano. Ele te ajuda a entender que a manipulação existe e a manipulação ela é pesada, mas ela também te dá as ferramentas para você poder fugir dessas situações e se proteger nos ambientes mais políticos que você vai viver. Agora me diz aí, quem é você nesse jogo? Você quer ser o manipulador ou você quer ser o diplomata? Eu posso te afirmar que eu estou nesse campo aqui mais diplomata. Eu não concordo com muitas coisas que esse livro traz aqui, mas é como eu disse, ele me trouxe aqui uma perspectiva muito importante, me deu ciência de coisas que as pessoas podem fazer comigo e me deixou muito mais atento a essas questões. Mas estou curioso para saber como é que você vai agir ao ler esse livro aqui. Bota aqui embaixo nos comentários, revela aí pra gente quem é você, quem você quer ser, que eu tô bastante curioso, quero saber, vou comentar também, hein? Agora, o que essas leis ensinam? Para facilitar aqui, explicar todas as leis para vocês, algo que é bastante difícil, porque se eu fosse fazer isso, a gente ia ficar aqui num vídeo de 1, 2 horas, ainda mais eu que falo pra caramba. Eu tentei dar uma enxutada nesse diálogo aqui com vocês e criei 4 grandes grupos de aprendizados que esse livro aqui vai trazer. No primeiro grupo, a gente tem ali as leis que vão te ajudar a fazer a gestão da sua reputação. E aí, uma coisa importante que ele traz e que você começa a perceber ao ler esse livro é que a forma como você é percebido pelos outros é muito mais importante do que aquilo que você é na realidade. E diante disso, a sua imagem ela é um atributo muito importante para que você possa dominar o poder e possa, inclusive, navegar nas situações que você vai percorrer ao longo do seu dia a dia. Então esse grupo de leis ele vai te mostrar ali o que você pode fazer para moldar a sua percepção diante dos outros. Ele mostra como você pode agir para criar uma imagem, mas também o que você pode fazer para gerar autoridade em diversas situações. E aí, para te dar um gostinho, eu vou ler aqui a Lei 34 para que você possa saber do que se trata esse grupo de leis. Eu vou ler aqui a versão sucinta, que um ponto interessante aqui, vou até mostrar. No índice do livro, ele vai fazendo essa síntese de cada lei. Então, vou ler a síntese da Lei 34 aqui para você entender. Seja aristocrático ao seu próprio modo. Haja como um rei para ser tratado como um tal. A maneira como você se comporta em geral determina como você é tratado. No longo prazo, aparentando ser vulgar ou comum, você fará com que as pessoas o desrespeitem. Pois um rei respeita a si próprio e inspira nos outros o mesmo sentimento. Agindo como realeza e confiança nos seus poderes, você se mostra destinado a usar a coroa. Ou seja, aqui ele está te dizendo para você agir
como se tivesse já o poder nas mãos. E quando você age dessa maneira, tendo o bastão do poder nas mãos, as pessoas vão sentir esse poder. Agora vamos para o segundo grupo de leis, que é o de controle e manipulação. Para mim, esse aqui é o grupo de leis mais perigoso. É o grupo de leis ali que me deixou com bastante nó no estômago. Quando eu fui lendo, eu realmente fui reagindo ali de maneira bastante negativa, porque você fica ali realmente bem desconfortável. Então, assim, é um grupo de leis que vai te fazer repensar muita coisa e vai te fazer ver a vida com muito mais maestria, com muito mais sagacidade. Então, é um grupo importante, embora te deixe ali com um nó no estômago. Um outro ponto importante aqui desse grupo de leis é que ele vai mostrar para você que a manipulação, ela é necessária. Todo mundo vai agir na vida em algum momento manipulando alguma situação. E ela pode estar ali a serviço de te trazer aliados, mas também de te fazer derrotar os inimigos. Então, te ajuda ali a se colocar no jogo. Mas, em outros momentos, essas leis aqui, algumas, elas podem também te fazer ser uma pessoa bastante, desculpem a palavra, filho da puta. Então, assim, tenham cuidado com a forma como vocês vão usar essas leis aqui de manipulação e de controle. Tem até algumas aqui, vão te mostrar como fazer as pessoas serem dependentes de você, então realmente são leis bastante perigosas. Então, assim, eu vou ler aqui a lei número 12 para você ter um gostinho e depois vou te falar quais leis correspondem a esse grupo aqui de leis. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Até as pessoas mais desconfiadas baixam a guarda diante de atitudes francas e generosas. Uma vez que a sua honestidade seletiva as desarma, você pode enganá-las e manipulá-las à vontade. Um presente oportuno, um cavalo de Troia, será igualmente útil. Então aqui ele mostra como você pode usar a generosidade de maneira seletiva, tanto para arrebanhar as pessoas, quanto para atacar o inimigo, né? Então, aqui é uma lei de manipulação bastante perigosa. Eu, inclusive, já vivi situações parecidas, já percebi alguns momentos em que as pessoas usaram da generosidade para me mover como peça no tabuleiro. E aí, depois que eu li esse livro, que eu entendi o que foi que aconteceu comigo, isso me deixou bastante mal. Por isso, inclusive, que eu botei essa lei aqui para mostrar para vocês que, às vezes, a manipulação está em coisas muito simples que a gente não imagina. Agora, me diz aí, o que você tá achando desse vídeo? Você tá curtindo ele? Não esquece de deixar o like se você estiver curtindo. Também comenta aqui embaixo o que você tá achando. Essas leis aqui que eu tô lendo estão batendo forte em você? Elas bateram bastante forte em mim. Enfim, por isso até que eu tô lendo elas aqui para vocês. Mas bora seguir aqui para os próximos grupos de leis. O terceiro grupo de leis aqui é sobre as leis de estratégia e combate. E aqui ele vai te mostrar que o conflito ele é algo inevitável. Todas as pessoas vão viver algum embate na vida, seja como executivo, seja como um político, ou até na sua vida cotidiana mesmo. E aqui ele vai te mostrar como é que você pode lutar com inteligência, como é que você pode lutar com sagacidade. Ele vai te mostrar ali quando é que você pode atacar e quando é que você tem que recuar ou até se render, né? Para poder navegar nas situações. Então ele mostra aqui como é que a sua vida ela se move ali como um tabuleiro de xadrez mesmo, onde você tem que entender quem é o rei, quem é o bispo, quem são os peões. Então, assim, aqui ele te mostra que efetivamente a vida é um grande jogo de tabuleiro. Vou ler aqui duas leis, e foram duas leis que bateram com bastante força em mim também, que são as leis 22 e 19. Vou começar lendo a lei 22 porque a 19 me bateu com mais força do que essa 22. Mas vamos lá. Use a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. Se você é o mais fraco, não lute só por uma questão de honra. É preferível se render. Rendendo-se, você tem tempo para se recuperar, tempo para atormentar e irritar o seu conquistador e, principalmente, tempo para esperar que ele perca o seu poder. Não lhe dê a satisfação de lutar e derrotar você. Renda-se antes. Oferecendo a ele a outra face, você o enraivece e o desequilibra. Faça da rendição um instrumento de poder. Eu preciso confessar para vocês que quando eu estava lendo esse livro, eu vivi uma situação que eu precisei me render e foi a escolha mais acertada. Eu, inclusive, virei o jogo depois
que essa situação aconteceu e que eu decidi ali me render. Então, isso aqui é um fato muito importante e é uma lei, inclusive, que você vai usar em muitos momentos no seu cotidiano, até nas coisas mais triviais. Às vezes é muito importante você se render para que você consiga virar o jogo, para que você consiga fazer parte das pessoas ali que estão dominando o tabuleiro e você possa conseguir mover aquele grupo em alguma parte do seu interesse. E a outra lei que eu vou ler aqui é a Lei 19 e ela diz assim: saiba com quem você está lidando, não ofenda a pessoa errada. No mundo há muitos tipos diferentes de pessoas, e você não pode esperar que todas elas reajam da mesma forma às suas estratégias. Engane ou passe a perna em certas pessoas e elas vão passar o resto da vida procurando se vingar de você. São lobos em pele de cordeiro. Cuidado ao escolher suas vítimas e adversários e jamais ofenda ou engane a pessoa errada. Isso aqui também é muito importante. Eu, há algum tempo atrás, também vivi uma situação política no trabalho. Eu estava muito autoconfiante em mim e eu achei que eu podia ter todo o poder na minha mão naquela situação. E aí eu agi com certa arrogância com alguém que estava construindo um cenário de poder muito importante e eu não estava lendo aquela situação. É muito importante você agir com cautela, saber com quem você está lidando de verdade, ter uma perspectiva de futuro, inclusive, daquela pessoa, como é que ela vai navegar naquele jogo, porque às vezes você vai agir de maneira errada com uma pessoa que você não pode agir de maneira errada. Então, essa lei aqui, ela também me bateu como um soco no estômago, porque me fez lembrar dessa situação e me fez perceber que eu agi completamente errado naquele momento. Agora, vamos aí para o grupo número 4, que é o último grupo que eu fiz aqui, agrupando essas leis. E aqui a gente tem as leis de postura e atitude. Essas leis aqui, elas vão falar mais da sua mentalidade em campo. Como é que você pode se portar, como é que você pode se guiar nas suas atitudes. E aí aqui ela vai te dizer quando é que você pode agir com mais independência, como você pode se adaptar às situações e às pessoas, como é que você pode construir a sua legitimidade e a sua autoridade. E principalmente ela vai falar muito mais do comportamento, que é um fator determinante para você construir a sua imagem. Então, esse grupo de leis aqui, ela pode se confundir um pouco com o primeiro grupo de leis lá atrás. Só que o primeiro grupo de leis, ele vai falar muito mais sobre a sua imagem mesmo, a forma como você deve parecer ser. E esse grupo aqui, ele vai te ajudar a lapidar o comportamento, a sua mentalidade. Então, tem uma diferença sutil entre um grupo e outro. E aí, pra gente entender um pouquinho mais, para você ter um gostinho desse grupo de leis aqui, eu vou ler a lei número 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. O mundo é perigoso e os inimigos estão por toda parte. Todos precisam se proteger. Uma fortaleza parece muito segura, mas o isolamento expõe você a mais perigos do que o protege deles. Você fica isolado de informações valiosas, transforma-se num alvo fácil e fica muito evidente. Melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados e se misturar. A multidão, ela serve de escudo contra os seus inimigos. Esse aqui também é muito importante e é uma situação que a gente vive com muita recorrência no nosso cotidiano. Em muitos momentos a gente é atacado e ao ser atacado, a nossa maior tendência é se proteger, é recuar, é ficar na sua. E o que esse livro mostra é que não é para você fazer isso. Ao ser atacado, se exponha mais ao grupo, né? Não se recolha, navegue entre as outras pessoas, busque aliados, busque outras informações, porque quando você se esconde, você fica invisível ao jogo, você fica invisível ao que está acontecendo, né? Você deixa de ter as informações importantes para como reagir. Então você não pode construir essa fortaleza na sua frente. Você precisa se colocar no jogo novamente, encontrar novos aliados, encontrar maneiras de navegar naquela situação. Mas enfim, são muitas leis, o livro realmente tem um conteúdo muito rico. Você já percebe isso na versão concisa e na versão completa, então, isso fica muito mais evidente. Então, realmente é um livro que eu recomendo aí ser lido com bastante cuidado e com bastante atenção. Agora, uma coisa que está passando na minha cabeça é que, inclusive, a gente pode fazer um clube de leitura desse livro aqui.
A gente pode fazer um vídeo para cada grupo de leis, analisando cada uma delas. Enfim, diz aqui embaixo se vocês acham que pode ser legal, se vocês acham que pode ser interessante a gente se aprofundar mais em cada uma das leis. Eu posso até fazer uma enquete, posso abrir ali uma caixa de perguntas no canal para vocês irem interagindo antes de eu fazer o vídeo e depois já fazer o vídeo com os comentários de vocês, com o que vocês estão entendendo de cada grupo de leis. Então diz aqui embaixo, né, a gente pode fechar esse acordo, fazer aí um clube de leitura para ler as 48 leis do poder aí juntos. Agora, resumindo, de modo geral, o que eu aprendi com esse livro, e aqui eu fiz dois grandes aprendizados, duas grandes coisas que ficaram comigo após ler esse livro. Para mim, o primeiro grande aprendizado é que o poder ele é um jogo de aparências, é muito mais importante a forma como você é percebido pelas pessoas, a imagem que você constrói sobre si, do que a força que você tem. Então essa é a maneira mais importante para você navegar nesse jogo. O segundo grande aprendizado que ficou para mim é que o poder também ele é dinâmico. Né? Uma hora o poder está com um grupo de pessoas, mas num outro momento ele pode mudar esse tabuleiro. Então você não pode nem se blindar, não pode criar essa fortaleza para ficar invisível a esse jogo, mas também você não pode se comprometer muito com um grupo ou com um lado, porque quando aquele tabuleiro virar, você está muito atrelado a um grupo. Então é importante que você crie um movimento em que você não esteja 100% em algum lugar, que você possa se mover naquele tabuleiro de maneira ilesa, sem ser prejudicado naquele jogo. A não ser que você tenha uma posição, né, naquele lugar, naquele tabuleiro, que você evidentemente tenha que ter uma posição, como um rei, por exemplo. E aí quem está nesse lugar do rei? É o CEO, é um grande executivo, um presidente, um prefeito, né? Pessoas que têm um cargo mais alto na hierarquia e que precisam ter ali uma posição muito clara naquele jogo. Mas enfim, você já leu esse livro, tá lendo, pretende ler? Diz aqui pra mim nos comentários também. Quero saber se você tem interesse de ler esse livro. Quero saber se o vídeo te ajudou a entender melhor sobre esse livro e se vai te ajudar a ler e compreender melhor essas leis. Conta aqui pra mim nos comentários. Enfim, compartilha com quem você acha que pode gostar desse vídeo, segue o meu canal. Espero que esse aprendizado aqui de hoje te leve muito mais longe, assim como tem me levado. Mas é isso, galera. Beijo!